Quem acompanha o futebol alemão deve reconhecer bem os estádios de alguns dos principais clubes do país. Por exemplo, o Rhein-Energiestadion, em Colônia, o Volksparkstadion, em Hamburgo, o Deutsche Bank Park, em Frankfurt, a MHP Arena, em Stuttgart, o Weserstadion, em Bremen, e a Red Bull Arena, em Leipzig. Porém, se você é um pouco mais velho ou já teve interesse em procurar imagens de jogos mais antigos do campeonato alemão, da década de 1990 para trás, ou as imagens da Copa do Mundo de 1974, deve saber que os estádios que ficavam no mesmo local desses eram assim: o Mungersdorfer Stadion, em Colônia, o antigo Volksparkstadion, em Hamburgo, o Waldstadion, em Frankfurt, o Neckarstadion, em Stuttgart, o antigo Weserstadion, em Bremen, e o Zentralstadion, em Leipzig. É uma diferença bem impactante, não é? Por que será? Bom, existe algo que pode explicar essas transformações tão drásticas no estilo dos estádios de futebol na Alemanha. Eu te convido a assistir esse vídeo para pensarmos juntos a respeito disso. Meu nome é Ricardo e sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal História do Futebol Alemão. Quando estamos falando do futebol como um esporte organizado, os campos e estádios têm um papel fundamental. Sem eles, nada existiria. Não só porque não haveria onde jogar, como não haveria onde torcer. O estádio ele é um espaço de convivência, de sociabilidade dos torcedores. É o lugar em que você, como torcedor, se sente em casa. E aqui, casa vai além do conceito de jogar em casa ou jogar fora de casa. Quando eu digo casa, é porque é o lugar em que você, como torcedor, se sente confortável, conhece o clima, conhece o ambiente, está ali ao lado de outras pessoas desconhecidas, mas que estão ali naquele momento com o mesmo objetivo que você, que é torcer pelo seu clube. Além disso, os estádios de futebol são espaços que nos ajudam até mesmo a entender a história da cidade. Nós sabemos como eles sofrem diversas transformações ao longo do tempo, reformas, ampliações, demolições, e todas essas mudanças estão inseridas dentro das transformações que aquela cidade e aquela sociedade estão vivendo em sua história. Para começarmos a entender esse aspecto dentro da história do futebol alemão, nós precisamos voltar ao final do século XIX e início do século XX, que é o momento em que começam a surgir os primeiros espaços dedicados à prática do futebol. As primeiras associações esportivas criadas na Alemanha seguiam um certo padrão em seu rito de fundação. Em geral, membros de uma pequena burguesia local se reuniam para criar um espaço de convívio e práticas de atividade física a partir do pagamento de uma certa quantia de associação. Em seguida, esse clube entraria com um pedido de registro oficial perante a autoridade municipal e, concedido esse registro, o clube teria então permissão para a utilização de edifícios e equipamentos públicos. Isso ajuda a explicar porque durante muito tempo eram poucos os clubes alemães, mesmo entre os maiores, que tinham um estádio próprio. O gigante Bayern jogou de 1925 a 2005 em diferentes estádios públicos da cidade de Munique, por exemplo. Essa questão de ser um espaço público ajuda também a entender qual era o modelo de estádio que era construído. Se pensarmos neles como equipamentos poliesportivos, teoricamente abertos ao acesso dos cidadãos, é possível entender por que eles eram construídos nesse modelo de um estádio olímpico, com uma pista de atletismo ao redor do gramado. Esses espaços recebiam outras atividades esportivas ou não, além do futebol. Eles eram, claro, utilizados em competições atléticas de outras modalidades e também poderiam ser utilizados pelaquela comunidade local. Grande parte dos clubes que hoje disputam as divisões profissionais de futebol na Alemanha possuem estádios com esse modelo mais moderno que nós conhecemos como arena. Há exceções, claro, uma delas bem significativa, que eu imagino que você saiba justamente qual que é, e nós vamos falar a respeito dela daqui a pouco. A questão é que houve uma grande mudança no propósito desses espaços. A preocupação do poder público de construir e gerir
equipamentos esportivos e de lazer de uso coletivo, deu lugar a uma lógica comercial da utilização desses espaços como espaços para receber shows e grandes eventos, além, é claro, do foco quase exclusivo na prática do futebol profissional. Não é à toa que essa transformação radical ocorre em grande parte a partir da década de 1990 e início dos anos 2000, sob uma hegemonia neoliberal, não só do ponto de vista da gestão desses espaços, como também dos próprios usos do território urbano. A realização da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha também foi um grande catalisador dessas mudanças, pois obrigou a transformação quase que completa de muitos dos estádios do país. Isso não quer dizer que essa transformação tenha começado aí e já não venha de antes. Um exemplo disso é o caso do Borussia Dortmund. O clube iniciou suas atividades jogando no Weiße Wiese, ou Prado Branco em português, um campo de propriedade municipal, mas em 1937 se mudou para o Stadion Rote Erde, Terra Vermelha. Esse, também da municipalidade de Dortmund, inaugurado em 1926, era um estádio poliesportivo, que recebeu competições atléticas, eventos cívico-esportivos e até religiosos. Essa foi a casa do Borussia Dortmund até 1974, quando o clube se muda para o Westfalenstadion, que por sinal fica exatamente ao lado do Stadion Rote Erde. Apesar da construção de um novo estádio já estar nos planos do Borussia Dortmund há alguns anos, a construção só tem início a partir do momento em que a cidade de Dortmund herda a vaga de Colônia como uma das sedes da Copa do Mundo de 1974. Essa mudança, realizada relativamente em cima da hora, aconteceu porque a cidade de Colônia julgou financeiramente inviável realizar as reformas necessárias no Müngersdorfer Stadion para receber o Mundial. A construção do Westfalenstadion, que já tinha como certo desde seu início que seria do Borussia Dortmund, foi financiada em parte pelo governo municipal, em parte pelo governo federal e outra parte por uma lotérica. Como a sua construção era urgente e uma pista de atletismo ao redor do gramado aumentaria não só os custos, como também o tempo necessário para a obra, ele foi construído com essa configuração que nós conhecemos muito bem até hoje, com a arquibancada muito próxima da linha lateral. Isso dava a ele um estilo mais inglês de estádio, muito diferente da grande maioria dos outros estádios na Alemanha. Tanto que, dos 9 estádios que receberam jogos na Copa do Mundo de 1974, somente o Westfalenstadion não possuía uma pista de atletismo ao redor do gramado. Isso é muito diferente do que aconteceu em 2006, quando dos 12 estádios que receberam partidas da Copa do Mundo, somente 2 possuíam a pista de atletismo. E aqui chegamos àquela notável exceção que eu mencionei, que é o Olympiastadion, ou Estádio Olímpico de Berlim. O estádio, inaugurado em 1936, passou por reformas significativas ao longo de sua história, a principal delas sendo a instalação de uma cobertura, primeiro parcialmente para 1974 e depois de forma completa para 2006. Mas a sua configuração geral permaneceu de certa forma a mesma. Claro, a sua importância histórica e como patrimônio, além da própria denominação como um estádio olímpico, explicam por que seria mais difícil uma transformação tão radical como aconteceu em outros estádios. Mas não deixa de chamar a atenção o fato dessa configuração ter sido preservada nos últimos 90 anos, praticamente. A sua utilização, no entanto, não é aberta para a comunidade. Não é possível eu ou você chegar lá e querer utilizar o gramado ou a pista de atletismo. No entanto, o estádio é parte de um complexo esportivo maior e esse sim tem espaços abertos para a prática de atividades esportivas de qualquer pessoa. E aqui eu posso até fazer um relato de caráter mais pessoal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Estádio Olímpico de Berlim em 2016 e mesmo sendo em janeiro, no meio do inverno, eu pude ver pessoas ali indo realizar suas atividades físicas dentro do complexo do Estádio Olímpico. O outro estádio utilizado em 2006 que mantém uma pista de atletismo é o Max-Morlock-Stadion em Nuremberg. Tanto esse quanto o Estádio Olímpico de Berlim são de propriedade pública da municipalidade.
Entre os estádios que eu citei no início do vídeo, há diferentes tipos de gestão. Em Colônia, o estádio continua sendo de propriedade de uma empresa pública, controlada 100% pela municipalidade. Nos casos de Stuttgart e Bremen, os estádios são de propriedade mista entre o clube e a cidade. O antigo Volksparkstadion em Hamburgo era público, porém a nova arena pertence totalmente ao Hamburger, que adquiriu o terreno em 1998 por uma quantia simbólica da cidade. Já em Leipzig, a demolição do antigo Zentralstadion para a construção de um novo estádio entre 2000 e 2004 foi financiada majoritariamente pelo governo federal, com a ajuda da municipalidade e de um investidor privado, para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2006. Após a Copa, o estádio correu o risco até mesmo de ficar abandonado, pois não havia na cidade clubes profissionais que tivessem a capacidade para utilizá-lo. Até que em 2010, o recém-fundado RB Leipzig passou a utilizá-lo. Em 2016, a Red Bull comprou de forma definitiva o estádio que nesse momento já se chamava Red Bull Arena. Como podemos ver, os modelos de gestão desses espaços não são uniformes, mas existe uma certa tendência para o modelo de gestão privada. Mas também, para além da gestão, eu acredito que é possível pensar na lógica de uso desses estádios. Mesmo os que são de forma total ou parcial públicos, têm a sua lógica muito mais voltada para a realização de grandes eventos privados. Voltando à ideia de que os estádios de futebol não estão num vácuo, eles estão inseridos dentro da lógica urbana da cidade, eles evidentemente vão caminhar na mesma direção para a qual a cidade e a sua gestão avançam. A restrição desses espaços para o uso de agentes privados, sejam clubes de futebol, sejam os grandes eventos, está ligado ao processo de restrição das áreas públicas da cidade, algo típico do neoliberalismo em que a sociabilidade e a convivência comunitária dão lugar ao espaço individual de consumo. Isso é uma regra que aconteceu em todos os estádios? Não. Como eu já falei, existem ainda estádios que mantêm a sua configuração de um caráter poliesportivo e existem estádios históricos na Alemanha que desde seu início nunca tiveram esse caráter poliesportivo. Mas eu acredito que essas mudanças no modelo dos estádios, tanto na Alemanha quanto aqui no Brasil, estão ligadas a esse predomínio de uma lógica neoliberal sobre a cidade, tanto na gestão como nos usos dos espaços públicos, que muitas vezes deixam de ser públicos, passam a ter. Bom, antes de finalizar esse vídeo, eu queria deixar um agradecimento ao meu amigo Rafael, que foi a partir de uma conversa que eu tive com ele que surgiram esses questionamentos a respeito da mudança nas transformações dos estilos dos estádios de futebol na Alemanha. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda dessa minha análise, se você acha que há outros elementos, outros aspectos que podem explicar essa mudança, essa transformação nos estilos dos estádios, o que você acha disso, que acho que esse é um tema muito interessante, esse é um tema que diz respeito a todos nós que gostamos de futebol, a quem vai aos estádios. Eu acho que, como eu falei, estádio é um elemento central da nossa experiência, da nossa vivência com o futebol. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui no canal. Eu peço novamente que curta, se inscreva, comente, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar pela história do futebol alemão e por essa discussão que nós tivemos aqui hoje a respeito dos estádios. Muito obrigado e até uma próxima.